A morte é talvez a experiência mais incompreendida e perturbadora para o ser humano. Para aqueles que ficam, a morte de um ente querido desencadeia uma complexa jornada emocional de luto, tristeza e reflexões sobre o verdadeiro sentido da vida. A morte é inevitável, é o destino que aguarda cada um de nós, porque no final todos nós morreremos. Com isso, muito se ouve sobre a frase: vamos aproveitar a vida, fazer o que é bom, fazer o que bem desejarmos, porque no final todos morreremos. Em parte isso é verdadeiro, mas será que é mesmo assim? Shalom, Brahá, queridos amigos do canal Papo Torá. Esta semana estudamos a Parashat Hukat, que aborda temas de vida e de morte. E entre os seus pontos principais se destaca o ritual da vaca vermelha, Pará Adumá. Uma novilha vermelha que nunca tinha sido utilizada para o trabalho, ou seja, no vigor da sua juventude animal, era separada e queimada com um galho de cedro, um de sopo e lã carmesim. Tudo isso até se tornar em cinzas, e essas cinzas eram misturadas com uma água de fonte. E essa mistura era utilizada para purificar as pessoas que haviam tido contato com um cadáver. A pessoa que teve contato com um morto deveria aspergir esta mistura no 3º dia do contato e no 7º dia. E a partir daí estaria pura. E esta Parashá também relata a morte de Miriam e Aron, os dois grandes líderes do povo de Israel no deserto. A tradição judaica sugere que quando Miriam morreu, secou a fonte de Miriam, aquela que acompanhava os israelitas no deserto e provia de água. Ou seja, a fonte existia por conta dos méritos de Miriam. E com a morte de Aron, também segundo registrado nos Midrashim, a nuvem da glória que acompanhava e protegia o povo de Israel no deserto desapareceu temporariamente. E o povo de Israel permaneceu de luto, lamentando por 30 dias. Então, meus queridos amigos, esta porção da Torá tem uma forte conexão com o tema da morte. Agora, vamos analisar os elementos que a Torá nos traz no ritual da vaca vermelha. Uma novilha vermelha jovem, no seu vigor da juventude, precisava ser queimada e ainda ser colocado um galho de cedro e de hisopo, além de lã carmesim. Veja, quando nós somos jovens, tudo é válido. Não temos experiência de vida e facilmente deixamos que os nossos impulsos físicos nos dominem. A imaturidade muitas vezes se sobressai em nós. Então podemos pensar que temos que aproveitar a vida porque a morte é certa para todos. Mas este pensamento precisa ser totalmente aniquilado até se tornar cinzas. E quando a Torá manda queimar a vaca vermelha com um galho de cedro, o hisopo e a lã carmesim, encontramos símbolos valiosos. O galho de cedro é a mais alta e mais forte das árvores. Ela tem que ser queimada. Já o hisopo, uma pequena planta aromática, medicinal, conhecida há muito tempo nas regiões do Oriente Médio, tem uma folha parecida com uma hortelã e tem flores azuis. Esta planta tem propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Muitas vezes é chamada de erva sagrada. O Tanakh menciona principalmente o hisopo em rituais de purificação dos leprosos e na preparação de corpos para o sepultamento. Tehillim 51:7 diz assim: purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por isso que a Torá determina que essa erva, o hisopo, também seja queimada com a vaca vermelha. Além disso, deveria ser utilizado a lã carmesim. A lã vem da ovelha. A ovelha é um animal dócil, manso, puro, e era utilizado nos sacrifícios do templo, como o cordeiro pascal. E representa a inocência, a humildade, pureza. A ovelha nos fornece a lã para nos aquecer do frio. Aliás, como está frio aqui onde estou no sul, está muito frio. E essa lã deveria ser tingida com carmesim, uma cor vermelha intensa, um corante vermelho extraído de um inseto.
um verme tipo cochonilha. Então, nós começamos a ver a dualidade de símbolos. A lã do animal puro, tingida com o corante de um verme imundo. A força do cedro, a fragilidade do esopo. O bem e o mal. Tudo isso queimado junto com a vaca vermelha no vigor da juventude. E essas cinzas deviam ser misturadas com uma água de fonte, água viva. A morte representada com as cinzas e a vida representada pelas águas. E a pessoa que teve contato com a morte deveria aspergir-se com essas águas das cinzas da vaca vermelha no 3º dia e no 7º dia. Olha só, na criação em Bereshit, Gênesis, o 3º dia relata a separação das águas e da terra, e a terra obedece a Hashem e produz as ervas que dão semente e árvores frutíferas que dão frutos. A terra então começa a participar ativamente da criação, obedecendo ao comando divino. E o 7º dia da criação é o dia do descanso, do Shabat, um dia voltado para a vida espiritual. Por isso que aquele que teve contato físico com o morto deveria aspergir as águas purificadoras no 3º e no 7º dia. E assim ficaria puro, porque purificaria a parte terrena e a parte espiritual. Veja quanto simbolismo nós encontramos nesta porção da Torá. A morte é inevitável, mas a pureza é possível. O ritual da vaca vermelha nos mostra que mesmo diante da morte, existe um caminho para a purificação e para a continuidade da vida. Ela nos lembra que o ciclo da vida e da morte não é um fim, mas também pode ser um portal para a pureza, para a renovação. As cinzas da morte se unem às águas da vida. Pense nesse símbolo. As cinzas que representam o pó, aquilo que se desfez, a morte, é misturada com a água viva, que simboliza a vida, a renovação. E essa mistura não anula a morte, mas a transforma, transcende a morte. É como se Deus estivesse dizendo, sim, a morte existe, mas ela não tem a última palavra. A fusão desses dois elementos, cinza e água, é um sinal claro de que a morte não é o fim absoluto. Há uma esperança de vida além da morte. Por isso que devemos viver com propósito, não apenas com prazer momentâneo. Se a morte não é o fim, como isso deve mudar a forma como nós vivemos? A mensagem não é para a gente se entregar a todos os desejos carnais sem pensar nas consequências, como se o amanhã fosse incerto e só importasse o agora. Pelo contrário, consciência de que existe uma vida além da morte nos chama para canalizar todos os nossos atos para o bem. Isso significa viver com propósito, construindo o legado, buscar santidade, praticar a bondade e a justiça. O resultado das nossas ações aqui na Terra nós vamos ver na eternidade. Com isso, a esperança transforma o medo da morte. O medo da morte é um dos maiores medos dos seres humanos. Mas a lição da vaca vermelha nos oferece uma esperança profunda. Ela nos lembra que há uma continuidade, que nossas almas são eternas e que o plano divino vai muito além do que nós podemos ver com os nossos olhos mortais. E essa esperança nos liberta e nos encoraja a viver cada dia com fé, otimismo, gratidão, sabendo que há algo maior nos esperando. Então, da próxima vez que você pensar na morte, lembre-se das cinzas da vaca vermelha, misturada com a água viva. É uma imagem poderosa de que a morte não é o ponto final, mas uma passagem, que a vida na sua essência mais pura é eterna. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem de esperança com seus amigos e familiares. Será um prazer ouvir a sua opinião. Meus amigos, eu quero desejar para vocês um Shabat abençoado. Shabbat Shalom e até a próxima semana.